Olá, damos-te as boas-vindas à Coverflex. Se é a primeira vez que ouves falar de nós, deixa-me fazer as apresentações. A Coverflex é uma plataforma inovadora que permite às empresas oferecerem mais benefícios aos colaboradores, com maior flexibilidade e menos custos. Deves estar a pensar que nada disto é novo, e tens toda a razão. Há mais de 2 décadas que se fala de benefícios, mas o que nos levou a lançar esta solução foi uma pergunta muito simples. Se o objetivo é compensar individualmente cada colaborador, por que é que nos limitamos a fazer escolhas iguais para todos? E foi assim que nasceu a Coverflex. Os tempos mudaram, as nossas necessidades também, e os tradicionais modelos de compensação não giraram à mesma velocidade que o mundo. Para nós, a compensação é tudo aquilo que a empresa oferece ao colaborador como reconhecimento pelo seu trabalho e deve estar alinhada com os objetivos de cada um. Por isso, o que fazemos é democratizar a forma como a compensação é compreendida, oferecida, gerida e usada. Vamos conversar? Podes contactar-nos através do chat que está no nosso site ou por e-mail. Vamos tirar todas as tuas dúvidas antes de começares esta viagem ao futuro da compensação. Até já! Boa tarde a todos. Antes de mais apresentar-me e também agradecer aqui a presença, o meu nome é Miguel Franco, eu sou Head of Customer Success da Coverflex e tenho comigo o André Tacha, que é o Head of B2B2C and Affinity Partnerships e Direct Business Lead da General Tranquilidade, que é um bom nome, André, e o Paulo Fradinho, Head of Business Development and Insurance. Teremos em breve a Carmen Bagorro, que é Comercial Director da Medis. O que é que eu digo em breve? Porque às vezes quando temos estas situações do live, e estamos a fazer esta sessão em live, há imprevisíveis, e a Carmen já esteve connosco, está com problemas de conexão, e ela vai entrar daqui a poucos minutos. De qualquer das formas, começando, e para também dar enquadramento à nossa conversa de hoje, o seguro de saúde é um dos benefícios mais valorizados, mas também um dos mais complexos de gerir, e por isso acredito que este tema seja de especial relevo para quem nos está a ouvir, acima de tudo equipas de recursos humanos. E nós hoje, que vamos juntar aqui algumas das principais seguradoras, portanto temos aqui a Tranquilidade e teremos aqui a Medis, mostramos como é que podemos simplificar a gestão do seguro de saúde, ganhando também eficiência operacional e mantendo controle dos custos e nem sempre, e não é preciso, mudar nem seguradora nem complicar processos. Portanto, temas que vamos abordar, tendência de custos e como preparar 2026, quais são os fatores que efetivamente estão a influenciar o custo em 2026, como podem as empresas gerir melhor o custo, isto é um tema que acredito que vamos falar bastante também hoje, e as tendências dos seguros de saúde a nível de coberturas, redes e falando também de tendências, qual é que será a visão do futuro. Portanto, espero que seja um webinar prático, nós vamos também ter espaço primeiro aqui para os nossos oradores falarem, mas depois vamos também ter espaço para questões e esperamos conseguir responder a estas questões. Começando, André, vai ser fácil, porque enquanto aguardamos pela Carmen, eu vou já direcionar para ti a primeira questão. A Coverflex, e aqui foi o Paulo Fradinho que liderou esse estudo, aliás, já é a segunda ou terceiro ano que fazemos este estudo, nós temos feito estudos para perceber como é que têm sido os aumentos médios, e o estudo que nos tem dado é que houve aumentos médios na ordem de 10%. A minha pergunta para ti, por estás do lado da seguradora, para 2026, o que é que vocês estão a antecipar? Acham que vai haver uma estabilização neste 10%? Pode haver um agravamento da tendência? O que é que são os sinais de mercado que nos levam a levar para assim 10% ou mais ou menos? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui para participar neste webinar da Coverflex e obrigado aqui pelo convite. Há aqui fatores estruturais que afetam essa subida dos custos na saúde. Eu ressaltaria 4. Um deles tem muito a ver com o tema da transferência do setor público para o setor privado, ou seja, há 1,6 milhões de pessoas pensaram em lista de espera no SNS. O SNS, como todos sabemos, tem tido mais dificuldade em dar resposta às necessidades de saúde da população e, portanto, isso coloca maior pressão no setor privado e, portanto, um maior uso dos seguros. Esse é um dos pontos. Por outro lado, há também, obviamente, sabemos o envelhecimento da população, e isso faz com que haja mais prevalência de doenças crónicas, a própria idade média da força laboral, o aumento da idade de reforma faz com que, se calhar,
a idade média dos colaboradores das empresas também aumenta, isso também se reflete, obviamente, para as empresas. Por outro lado, uma boa notícia e que celebramos sempre é o avanço tecnológico na medicina e que tem permitido tratamentos mais eficazes e mais rápidos de muitas patologias e doenças, mas isso tem o seu custo, essa inovação, e tem sido trazida. E também, por último, uma maior consideração da oferta em determinados grupos de seguros de saúde privados, ou seja, penso que os 5 maiores grupos de saúde privada em Portugal têm perto de 90% de cota de mercado. Também se reconheça que tem feito um grande investimento do ponto de vista de instalações, de equipamentos, de recursos, de conforto, e acho que, de modo geral, a maior parte das pessoas que utilizam esses serviços sentem isso. E, portanto, todos esses efeitos em conjunto faz com que a inflação na saúde tenha um aumento superior à inflação média da economia como um todo. Como disseste bem, o ano passado vocês estimaram um aumento de cerca de 10% no estudo que fizeram. No ano anterior, se não tenho erro, acho que tinha sido 9,9%, portanto também em torno dos 10%. Para 2026, nós não antevemos uma grande mudança desta tendência, talvez esperamos aqui um ligeiro desacelerar, talvez entre os 7 e os 10, mas é difícil estimar ao certo, e o que podemos dizer é que a expectativa que temos, ainda que tentemos obviamente combater ao máximo isso com a nossa capacidade negocial e aquilo que está ao nosso alcance, é na ordem de grandeza dos 7 a 10%. Paulo, também pergunto a ti, até porque temos que aguardar aqui pela Carmen para ter a perspectiva do lado da Médis, mas tu também lideraste este estudo, falámos com as principais seguradoras, inclusive seguradoras que hoje não estão também aqui a falar connosco porque não puderam estar, mas diz-me o que é que tu também recolheste um pouco desse estudo, quais é que seriam um bocadinho os insights que recolhemos. Ora, não estamos a ouvir, Paulo. Aqui mais um tema de estar com os microfones ligados, isto é fácil de ver. Invento um problema para hoje. Sim. Sim, estava a dizer, muito em linha com as questões que o André falou. Aliás, a Generali foi uma das figuras principais que tem participado no nosso estudo nos últimos anos e que vamos reeditar outra vez este ano, onde, no fundo, nós perguntamos ao mercado segurador o que é que se espera que venha a mudar de um ano para o outro em termos de custos e destas questões. Os fatores, quando a inicia, essencialmente está na televisão e todos vemos. Há insuficiências no SNS, há questões de acesso, cada vez há um número maior de pessoas a recorrer à saúde privada. E o seguro de saúde é o meio justamente para o fazer. Convém dizer, por exemplo, que, de acordo com dados oficiais, temos hoje em dia mais de 4 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde. Cerca de metade, de 2 milhões, têm porque a empresa dá. Logo, este é possivelmente um dos benefícios sociais mais comuns no nosso país. Acho que aqui o importante, pelas questões que o André ressalva, de facto, há uma concentração elevada no lado dos prestadores privados. Eles têm vindo a assumir eu diria, do lado da oferta, um papel que reforça a cobertura do SNS, ou por filas de espera, ou por questões geográficas. O privado cada vez mais aparece e presta hastes médicos para as pessoas. A lógica de custos é muito distinta da inflação geral do nosso país, sendo que um tema tão importante como a habitação ou outros, temos aqui claramente uma progressão de custos que geralmente é 2 a 3 vezes o valor da nossa inflação geral. Portanto, vamos ver 7, 10, vamos tentar acompanhar aqui também com outras seguradoras e ver um bocadinho para onde estamos. A principal nota para as empresas é, ao fazer o orçamento para este benefício, sermos todos mais realistas sobre a sua progressão de custos. Não é realista nos dias que correm esperar que não haja um aumento ou que o aumento seja bastante abaixo disto. Portanto, quando estamos a selecionar um seguro, selecionar o tipo de coberturas que achamos que são relevantes para as pessoas da nossa empresa, mas também algo perfeitamente alinhado com o nosso orçamento e a capacidade de ter este orçamento de um ano para o outro. Olha, e se calhar pegando um pouco, Paulo, estás a falar do lado das empresas, não é? A questão do orçamento. Nós, Coverflex, enquanto mediadores, e temos cerca de 70 mil pessoas seguras, quase já 80 mil, e sentimos muito que às vezes a empresa do outro lado nem sempre consegue entender a parte técnica, ou seja, há muita percepção de que as seguradoras estão a aumentar os preços e é mais uma fonte de receita e é para ter mais lucros, e portanto uma das questões que eu se calhar aqui voltava a envolver, André, é nestas situações em que as empresas hoje olham para o seu seguro de saúde como um custo que tem um impacto grande no budget, mas que parece-nos a nós que muitas vezes não antecipam o aumento do ano seguinte.
o que é que tu poderias dizer sobre este ponto? Como é que nós podemos ajudar as empresas a prepararem-se melhor para aquilo que vai ser a sua próxima anuidade? Sim, bom, em primeiro lugar, eu acho que fazer um acompanhamento mais regular da sinistralidade do seu seguro de saúde, e aqui acho que o papel do mediador, e neste caso da Coverflex, enquanto mediador dos clientes, é importante, juntamente connosco. Portanto, ir percebendo ao longo do ano como é que está a evoluir o consumo do seguro de saúde na sua empresa, e isso permite antecipar não só uma futura renovação, e nomeadamente orçamentos para o ano seguinte, como poder efetuar algumas alterações internas ou atuar internamente. Sendo honesto, não é muito fácil, obviamente, e se as empresas oferecem seguro de saúde e se as pessoas utilizam, é porque precisam, e acho que não há uma grande utilização do seguro de saúde só porque as pessoas têm vontade, é porque têm uma efetiva necessidade. Agora, no entanto, nós temos vindo a colocar nos últimos anos aqui um foco grande na parte da prevenção, e acho que aqui as empresas, no fundo, o seguro de saúde faz parte de todo um ecossistema de bem-estar e de prevenção para os colaboradores. Neste caso estamos a falar de empresas, mas as empresas têm um papel grande aqui também do lado da prevenção, ou podem ter, não é? Nomeadamente a nível da parte do bem-estar dos colaboradores, de programas de nutrição, programas complementares de saúde mental, de incentivo ao desporto. Todas essas iniciativas podem ajudar aqui no controle de custos do que nós chamamos de sinistralidade do seguro de saúde, e que depois terá impacto na renovação. Adicionalmente, no seguro de saúde existem uma série de coisas que muitas vezes não são muito utilizadas pelos colaboradores, nomeadamente a medicina online, que é algo que nós tentamos promover e que é benéfico também para o colaborador e para a empresa, porque muitas vezes não implica uma deslocação, há muito menos perda de produtividade, e se calhar despista um problema ou antecipa que um problema se agrave logo muito mais rapidamente, em vez da pessoa marcar uma consulta e estar à espera, por exemplo, e é uma coisa que tem um impacto menor em termos do custo de utilização do seguro, e portanto terá impacto mais à frente também na renovação do seguro na próxima anuidade. Portanto, eu acho que o primeiro passo é fazer um acompanhamento regular de como é que está a evoluir, para antecipar e para não haver surpresas, e depois, dentro do possível, tentar atuar para que todos os colaboradores tenham uma utilização responsável, digamos assim, do seguro de saúde, e usar ações colaterais que, no fundo, ajudem a que o consumo do seguro de saúde seja dentro do normal, digamos. Mas é mais fácil dizer do que fazer. O que temos verificado nos últimos anos é, como dissemos há pouco, este contínuo aumento de sinistralidade e uso dos seguros de saúde, que tem o seu lado positivo, mas que se reflete depois nos custos do seguro de saúde para as empresas. Olha, e porque também em breve já vamos ter aqui a Carmen a entrar em palco, ela já está a conseguir conectar, mas ainda tocando neste tema, André, tu falaste da medicina online, efetivamente tem sido algo que nós temos abordado bastante, pegando em algumas das suas palavras, que é o facto desses colaboradores não terem que sair de casa e deslocar logo aí, a poupança que é, efetivamente, o custo também depois da consulta presencial, e até o evitar apanhar uma doença, porque infelizmente nós sabemos que os hospitais, por exemplo, normalmente não são os sítios menos improváveis de apanhar alguma doença. Mas, além disso, e depois também, quando tínhamos aqui a Carmen e também aqui a falar um bocadinho com o Paulo sobre o tema, além da medicina online, vocês, enquanto seguradora, também estão a olhar para aquilo que é o plano, para aquilo que é, no fundo, as coberturas destes clientes, e recomendarias algo, não sei, a nível de coparticipações, aquilo que são as coberturas, algo... Vou aqui só, já temos a Carmen em palco, mas agora... Sim, eu acho que, obviamente, depende muito de empresa para empresa e daquilo que é a capacidade que cada empresa pode oferecer aos seus colaboradores, e em termos de investimento em seguro de saúde. Sabemos que a estomatologia e a parte dos óculos, digamos assim, de uma forma mais simplista, são coisas procuradas, mas que, obviamente, elevam tipicamente o custo dos seguros de saúde para um patamar mais elevado. Da nossa parte, como eu dizia, além destas questões da medicina online, uma das coisas que estamos a sentir é que inicialmente eram especialidades mais gerais, eram medicina geral, que estavam online, e estamos progressivamente, e vamos fazer isso em conjunto com o nosso prestador e empresa do Grupo General e Advanced Care,
mais para também especialidades online, ou seja, dermatologia online, por exemplo, algo que se poderá começar a ver, já se vê, mas com maior predominância no futuro, portanto, especialidades onde às vezes até as próprias pessoas têm dificuldade em encontrar consultas, e acho que as jornadas pessoas têm sentido isso, que até nos prestadores privados já começamos a não ter a mesma facilidade de marcar consultas de determinadas especialidades, pelo menos para as datas que queríamos, e acho que também nisso a medicina online pode prestar aqui um papel importante, pelo menos no primeiro despiste, obviamente que as situações que implicam sempre uma avaliação presencial, mas há muitos casos em que isso não é necessário e algumas especialidades prestam-se muito a isso, como por exemplo a dermatologia pode ser um dos casos onde isso se verifica. Mas respondendo à tua questão, portanto, eu acho que é muito uma análise de cada empresa, de perceber o que é que pode oferecer aos seus colaboradores e agregados familiares, e se me permites agora só tocar aqui num ponto que eu acho que é muito importante, que é, eu acho que é muito importante as empresas darem essa visibilidade aos colaboradores, do benefício que estão a dar. Eu acho que muitos colaboradores não têm noção de quanto é que a empresa está a pagar pelo seu seguro de saúde, em primeiro lugar, e acho que plataformas como a Coverflex tornam isso mais visível via benefícios, e o próprio colaborador tem noção que se fizesse um seguro equivalente individualmente e de forma particular, se calhar o custo ia ser o dobro ou perto disso, e se envolvesse a sua família ainda mais. E, portanto, é efetivamente um benefício que sabemos que é muito valorizado pelos colaboradores e que é importante que eles percebam o que a empresa está a incluir como benefício salarial, precisamente para que isso seja valorizado. Paulo, eu já vou a ti. Queria um bocadinho perguntar-te a parte do mediador, mas como temos aqui a Carmen, primeiro queria perceber se a Carmen, estás connosco, já ouves, consegues? Boa tarde. Ótimo, Peço desculpa pelos problemas técnicos, mas parece que já estão ultrapassados. Boa tarde a todos. Estão totalmente ultrapassados. Então eu vou voltar só a fazer uma breve introdução à Carmen, portanto é diretora comercial da Médis, que me apresentava um pouco. Carmen, já falámos um bocadinho, portanto aquilo tem sido o estudo da Coverflex que aponta para um aumento médio na ordem dos 10%, já tínhamos feito nos anos anteriores com valores semelhantes. Temos aqui um parceiro, a General e Tranquilidade, que nos diz que no próximo ano contamos relativamente igual. Carmen, pergunto a ti, já agora, estás alinhada? Também achas que estamos numa evolução de estabilização nos 10% ou vês algo diferente? Vamos ver se vamos ficar apenas e só nos 10%, não é? Agora, com uma guerra aqui à mistura, não sabemos efetivamente que impactos é que vai ter em termos de materiais, medicamentos, tudo o que possa ser eventualmente importação de coisas e o que é que isto nos vai aqui abalar. De qualquer forma, partilho e estou alinhada com esses vossos valores. Eu acho que nós achamos, e estudando os últimos anos e vendo aquilo que já estamos a assistir este ano, tudo aquilo que está a contribuir para o aumento do seguro de saúde mantém-se, portanto, aquela pressão, a pressão do Serviço Nacional de Saúde, portanto, as pessoas não têm capacidade de poderem ser atendidas pelo Serviço Nacional de Saúde, portanto, viram-se para os privados, daí nós termos também registado um aumento brutal de partos, portanto, as mamães estavam completamente preocupadas, seriamente preocupadas, um momento que deve ser de abstração e de estarem só focadas no momento que é tão bonito que é dar a vida a alguém, estavam preocupadas onde é que seriam atendidas e, portanto, isso verificou-se até no aumento da procura dos seguros, que eu penso que vocês também partilham. Portanto, os temas que continuam aqui a fazer uma pressão nos custos e neste aumento, e este aumento que eu penso que vai ser um aumento que vai ser continuado, é também o aumento dos custos dos prestadores, que por sua vez também têm que aumentar os custos não só pela evolução tecnológica, por toda a inflação médica, mas também por outro fenómeno que é o aumento do salário mínimo. E, portanto, os prestadores têm muito um corpo que é administrativo e que são as formiguinhas que fazem, no fundo, trabalhar todos os hospitais, clínicas e por aí fora. E cujos salários estão muito encostados também ao ordenado mínimo. Isso faz com que haja uma pressão, os prestadores vão ter que aumentar salários para reter
das pessoas, um bocadinho acima, naturalmente, do salário mínimo, um bocadinho acima ou um bocado mesmo acima, e isso tudo também contribui para essa pressão nos custos que eles sentem e que nos transmitem e que querem justificar, porque não são as seguradoras, há que também aqui descodificar um bocadinho este mito, que não são as seguradoras que sistematicamente querem e entendem, não, vamos aumentar aqui os prémios porque queremos ter margens maiores. Não, nós estamos a sentir as margens cada vez menores e sentir esta pressão dos custos. Também pela via de cada vez mais utilização, portanto, pessoas que utilizavam menos porque se calhar iam a diferentes sítios e combinavam diferentes benefícios, agora utilizam mais o seguro, porque é aquela ferramenta que tem mais, que lhe dá mais retorno. É também um bocadinho derivado do envelhecimento da nossa população e da população segura também. Portanto, as empresas, e isto é natural, os seguros managed care não apareceram assim há tantos anos, vai fazer, este ano a média faz 30 anos, e faz 30 anos que foi lançado o primeiro managed care no mercado, não é? E, portanto, as pessoas acompanharam também este crescimento, e ainda bem, e as populações das empresas estão a ficar mais envelhecidas em determinados setores de atividade, e temos ainda o efeito da severidade das doenças, não só da gravidade das mesmas, que leva também a maiores custos para o seu tratamento, mas felizmente a patologias que antigamente eram causa de morte e que agora passaram a ser doenças crónicas. E passando a ser doenças crónicas, felizmente, as pessoas vivem mais anos, mas acarregam mais custos para o seu tratamento, não é? Mas cada vez, também felizmente, há tratamentos mais inovadores. Portanto, eu penso que estes são, essencialmente, os pontos que estão neste momento com maior pressão ao nível do setor da saúde e, no nosso caso, na parte das seguradoras. Olha, e Paulo, agora, e obrigado, Carmen, também por esse insight. A Carmen estava um pouco a revisitar o tema do que é que está a pressionar hoje os prémios, e o André também já falou um pouco na perspectiva da seguradora, aquilo que podem ser estratégias inteligentes de gestão de custo, e portanto aquilo que a seguradora também recomenda, e a Coverflex aqui enquanto mediadora, que faz aqui a ponte entre a seguradora e o cliente, tem um papel fulcral nesta questão da gestão de custo. Portanto, pedia-te a ti, Paulo, também nesta lógica, o que é que tu aconselharias e como vês o papel do mediador neste caso? Sim, portanto, totalmente em linha com estas questões que o André e a Carmen mencionaram. De facto, há vários fatores que combinam de formas distintas para pressionar o custo, e claramente a conclusão aqui, a primeira que temos nesta nossa conversa de hoje, devemos esperar mais ou menos um impacto de aumento de custos na casa de 10%. Poderá ser mais, poderá ser menos. Nós em breve vamos correr a nova edição do estudo, mas não esperamos um valor muito distinto. Estão aqui duas das principais seguradoras do nosso mercado. Apenas para dizer aqui para a nossa audiência hoje que não é um tema óbvio, há duas realidades muito distintas de seguros de saúde para as empresas. Se a empresa tem menos que 150 pessoas no seu seguro, a forma como o mercado português funciona, e Carmen e André estão à vontade para me corrigir se estiver errado, funciona nomeadamente com produtos standard. Ou seja, cada seguradora tem o seu catálogo de produtos, corresponde à sua filosofia de desenho, à rede que está a usar, às suas opções estratégicas, a nível de coberturas é que pretende oferecer, serviços associados, etc. Portanto, o nosso papel é, com base no conhecimento do mercado, recomendar ao cliente qual é que é o melhor produto, qual é que é a melhor opção para aquilo que ele pretende. Relativamente ao preço, ele também é standard. O que é que isto quer dizer? Que a seguradora define de forma transversal para todos os clientes que compram esse produto uma grade de preços uniforme. A empresa A, B e C, se comprarem o mesmo plano na mesma seguradora, vão ter preços bastante similares, eles aliás até são definidos por idade. Por isso, o que acontece de um ano para o outro com esta questão de impactos de custo é decidido uma atualização desses valores e a atualização que os clientes têm. Portanto, é uma atualização de preço e automaticamente uma atualização de idades. Para empresas com mais pessoas, leis acima de 150, aí estamos no mercado que nós chamamos tailor-made, onde não só as garantias podem ser customizadas para cada cliente, dentro daquilo também que são as possibilidades, o entendimento de cada segurador, portanto o cliente fica com uma solução mais à sua medida e também a renovação será feita à sua medida, ou seja, tem em linha de conta o comportamento da sinistralidade. Se as pessoas usarem mais, há médicos mais caros, tudo aquilo que os colegas de painel que não têm falado, isto obviamente irá puxar aqui os valores da utilização para cima. Portanto, no final do dia,
Na parte de produtos standard, é selecionar o produto mais adequado, mas o preço está pré-definido. Na parte que é mais customizada, além de se poder definir coberturas que estão lá, temos que fazer a negociação das condições de renovação para o ano seguinte. Apenas para explicar que, de facto, as causas são as mesmas, a forma como as empresas podem lidar com isto são muito distintas consoante a dimensão que o seguro tem. Muito bem. Depois, entanto, temos aqui algumas questões. Eu vou daqui a pouco usar o tempo a questões, mas ainda mantendo este flow da conversa, há pouco falávamos um bocadinho, aliás, o Paulo já falou agora da questão dos standards de tailor-made e falou que nos standards, efetivamente, cada seguradora tem o seu desenho, não é? Aquela estratégia. Olhando para essa estratégia, para aquilo que é o vosso desenho, e assim agora falando geral e Medis, agora vou dar a primeira palavra à Medis, só porque a Carmen teve menos tempo de palco. Começando pela Medis, pela Carmen, que mudanças é que vocês estão a observar ou estão a implementar a nível de coberturas e redes? Ou seja, vocês sentem que hoje naquilo que é o standard começa a haver mais procura por saúde mental, não sei, telemedicina, doenças graves. Como é que vocês estão a abordar esta evolução futura? E depois, André, vou-te passar a mesma questão. Nós, o que sentimos na Medis relativamente aos produtos standard é que efetivamente, e nós temos esta regra que até aos 150 pessoas seguras não cortamos tailor-made e, portanto, temos a nossa oferta standard que, no fundo, tem algumas opções e depois cada empresa escolherá aquela ou aquelas, consoante o número de pessoas a contratar, a incluir na apólice, que pode ser mais do que uma opção contratada. Aquilo que acontece é que nós estamos a sentir cada vez mais, e isto é bom que aconteça, o interesse das empresas e um bocadinho esta pressão para nós repensarmos na oferta que temos. E nós temos vindo a fazer isso na Medis. Reforçamos a nossa oferta individual com coberturas oncológicas e coberturas de doenças graves, que vamos agora também começar a trabalhar na parte da oferta para empresas. E o que está a verificar é que, efetivamente, há uma consciencialização cada vez maior de que o seguro deve ser construído por forma a estar presente no momento em que a pessoa precisa dele. Não é para aquela pequenina despesa do dia-a-dia, porque isso, felizmente, ainda se vai conseguindo, para comprar um medicamento, uma coisa qualquer, mas virando para coberturas de risco, e aqui estamos a falar de uma hospitalização, de uma sobrecobertura, por exemplo, para doenças graves, e ter ali elencado um conjunto de patologias, mas focando-nos essencialmente em coberturas de risco do que coberturas de consumo. Ou seja, cada vez mais os nossos clientes também, com a vossa ajuda, estão a começar a perceber que ter coberturas com próteses ortóticas, como medicamentos, são coberturas que são muito utilizadas pelas pessoas seguras e são sempre utilizadas por cada um de nós durante o ano, há de sempre precisar de comprar um medicamento, e quem tem óculos já também precisar de os alterar, e às vezes o pricing depois não permite uma elasticidade para reforçar outras coberturas. Portanto, aquilo que nós estamos a apostar, e é aquilo que nos tem vindo a ser pedido, é cada vez mais reforçar coberturas com capitais mais alargados, seja na hospitalização, seja no ambulatório, porque muitas vezes até se chegar ao diagnóstico da doença há um consumo grande, porque os exames também são cada vez mais complexos e mais onerosos, e portanto há toda essa questão. Na área do tailor-made, e tanto aqui no standard como no tailor-made, há uma procura muito grande, porque o tema também está muito em cima da mesa na saúde mental, cuja oferta nós já proporcionamos aos nossos clientes, e também em soluções que, por outro lado, permitam um bocadinho colmatar, no fundo, este disparar de custos e haver também aqui um bocadinho o controle de custos. Mas isto para saber que na Medis nós temos uma área específica que está sempre a acompanhar a evolução do mercado, estamos sempre atentos às inovações que vão aparecendo e neste momento está muito em cima da mesa a saúde mental, mas também está muito em cima da mesa a prevenção, que era uma coisa que não era muito falada pelas seguradoras e que cada vez mais nós sabemos que não é um gasto, é sim um investimento, e se nós apostarmos na prevenção e desenharmos perfis de prevenção com os nossos clientes,
É bom para nós, é bom para os clientes, porque conseguimos, e para quem está doente, porque conseguimos apanhar as patologias muito mais cedo, ou conseguimos evitar que elas mesmo se venham a evidenciar, evitando assim custos, ou então depois já situações muito críticas da doença, que envolvem muitas vezes um montante que nós muitas vezes nem temos muito a ideia e que faz com que as pessoas, no momento em que é mais sensível da sua vida, estejam mais preocupadas às vezes com o custo e se o seu plafond chega, do que em tratar da sua doença. Daí esta segurança e cada vez mais este reforço em capitais que são de risco, na hospitalização, a questão também do parto sempre em cima da mesa o ambulatório, apesar de ter uma parte de consumo, tem aqui também essa obrigatoriedade, digamos, de acompanhar também a hospitalização para conseguirmos rapidamente chegar à conclusão do diagnóstico, mas a prevenção, muito a prevenção neste sentido. E nós fazemos muitas ações de prevenção e temos modelos de prevenção já estabelecidos e com quem temos já clientes em que estamos a trabalhar com esses programas de prevenção. Obrigado. E tu, André, estás muito alinhado? Como é que tu dirias que têm sido estas tendências? O que é que vocês estão a observar e estratégias muito na prevenção? Conta um bocadinho do lado general e tranquilidade. Sim, se me permites só comentar ali um pouco antes do que o Paulo disse, porque acho que foi uma clarificação importante e não sei evidente para todos esta questão da diferença dos seguros standard e os tailor-made. E aproveitar para dar nota que nós, ao longo dos últimos anos, tivemos várias renovações convosco, Coverflex, de clientes, onde tínhamos custos de sinistralidade de 110, 120, 130%. E, portanto, além deste aumento que nós estamos a falar, do aumento normal, expectável de custos de inflação, tem que haver aqui um ajuste. No fundo, isto é um pouco como uma empresa que não vai vender um produto abaixo do seu preço de custo. Não é? E muitas vezes nós temos tido esta dificuldade. No standard também o aumento médio é maior, mas é dividido por um bolo maior de clientes, mas a pressão é a mesma, o aumento de custos. Muitas vezes nas empresas há esta questão específica de empresa para empresa e muitas vezes as empresas têm dificuldade em perceber como é que vêm aumentos de 2 dígitos e bastante elevados e ficam surpreendidos com isso. Mas acho que este enquadramento que o Paulo deu é importante e efetivamente não é por... Como a Carmen também comentou, por uma questão de rentabilidade nossa ou foco excessivo em rentabilidade, que não é o caso claramente na saúde. Agora, como qualquer empresa, temos que trabalhar para não perder dinheiro, não é? Pelo menos, e por isso muitas vezes esses aumentos têm ido nesse sentido. Em relação ao tema da questão da inovação, também muito alinhado com o que o Carmen disse, pronto, nós também temos vindo a lançar aqui algumas coberturas inovadoras. Temos, por exemplo, uma parceria com a Fundação Champalimau, e nesta lógica que eu acho que os seguros de saúde também têm tendência de ir nesse sentido, que é a questão do risco, ou seja, uma consulta, uma urgência por 50 euros, acho que qualquer pessoa pode pagar se tiver, mas se tiver um problema grave de saúde e que sejam necessários 100 mil euros, 120 mil euros, já é outra história, não é? E esse é o papel, às vezes, nos seguros de saúde, com esta questão do managed care, que é esta questão de utilizar o seguro de saúde para consumo, que é muito utilizada por todos e que foi algo muito importante trazido há 30 anos para o mercado, mas é preciso nunca perder de vista que o papel maior do seguro é mesmo para estas situações mais graves e é para isso que cá estamos. E, portanto, essa componente da hospitalização de ambulatório com capitais suficientes para cobrir situações mesmo graves que as empresas possam ter de algum colaborador na sua força de trabalho, é o papel principal. Claro que se a empresa tiver depois possibilidade de incluir a estomatologia, os medicamentos, a parte dos óculos, tudo isso, excelente, e são mais benefícios que dá aos seus colaboradores. Mas o papel da prevenção é muito importante e há cada vez doenças que exigem maiores custos, porque têm custos de tratamento, porque também têm melhores terapêuticas e terapêuticas mais inovadoras, e é importante acautelar muito essa parte, e aí também nós temos focado muito do nosso trabalho do ponto de vista de desenho de produtos, nomeadamente na questão oncológica, que sabemos que é uma temática que afeta uma grande parte da população e que exige custos de tratamento tipicamente muito elevados. Então, nós normalmente levamos aqui as necessidades dos nossos clientes, ou seja, nós ouvimos os nossos clientes, aconselhamos os nossos clientes e depois vamos às seguradoras. Nesta consulta que temos feito,
Quais é que são as tendências que tens ouvido cada vez mais dos nossos clientes? Olha, é uma questão muito interessante e agora aqui eu acho que ela é muito parecida, quer as pessoas que nos estão a ouvir hoje sejam com um produto standard ou com alguma mais à medida. Totalmente alinhado com isto que o André disse. O ponto mais importante de um seguro de saúde, o que pode tirar o sono a alguma pessoa é ela mesma, ou um familiar muito próximo, ter uma situação não mais grave. O mais grave, leia-se, uma situação onde vamos ter que ser internados, vamos ter que fazer despesas muito grandes em sede do hospital, doenças graves, doenças crónicas, em Portugal muita prevalência mais de oncologia e de cardio. Estamos a falar, há uma cobertura que responde a isto, que é a cobertura que as pessoas dominam por hospitalização, onde os valores, quando olhamos para produtos standard, o mercado anda ali muito 40, 50 mil euros, é um valor, eu diria, ali mediano. Quando olhamos para tailor-made, o valor é quase metade. Isto faz-nos pensar um pouco, que é, quando as empresas começam a tomar decisões, escolhem coisas mais baixas do que aquelas que as pessoas individualmente, ou as pequenas empresas, têm quando colocadas perante a mesma questão. Portanto, um desafio aqui que lança às pessoas é, o que é mais importante no final do dia? É ter uma boa cobertura de internamento, para quando acontece algo de facto grave, e estamos a falar de despesas na casa de dezenas de milhares de euros em saúde privada, ou pequenas melhorias de coisas previsíveis, como estomatologia, óculos, ambulatório, por aí fora. Na experiência que nós temos, muitas vezes a influência da sinistralidade vem destes pequenos consumos previsíveis. Entendemos que são coisas mais imediatas, não é preciso estar doente, todos vamos ao estomatologista, alguns de nós temos que usar óculos, fazemos consultas regulares, ou seja, mas tem a ver um bocadinho com estilo de vida e altamente previsível. E geralmente há um grande enfoque das empresas em querer responder e querer ter um bom plano competitivo no mercado por aí. Não há, é uma preocupação depois tão grande para as situações mais graves. O desafio que nós aqui lançamos é, no fundo, uma reflexão nas empresas, porque é o tipo de conversa e de diálogo que nós temos quando estamos a aconselhar os nossos clientes. Que entendemos que pode haver imediatismo de um lado, mas também acho que temos que olhar aqui para aquilo que podem ser as grandes questões. E um dado curioso, Carmen e André, mais uma vez, corrijam-me, fica muito mais em conta melhorar a proteção para grandes sinistros do que fazer pequenas melhoriazinhas em coisas do dia a dia. Não acham? É verdade, é verdade, e a questão aqui, também deixa-me só acrescentar, se me permitem, a questão aqui da opção pelo seguro standard que permite esse reforço muito maior em termos de capitais, isto advém da capacidade que nós temos de mutualizar o risco, ou seja, quando uma empresa opta por uma solução uma solução standard, o risco é visto dentro da carteira total da seguradora que tem aquele produto. Quando o seguro é tailor-made, ele vai ser visto no âmbito daquele grupo exclusivamente. E, portanto, daí o cliente, muitas vezes, até ficar um bocadinho mais sujeito a aumentos que são maiores, não é? Porque se houver um ano que houve um extraordinário consumo da sua apólice e, por outro lado, quando opta por um standard, como um mutualismo, como estamos a falar quase de uma empresa que está diluída na carteira toda dos standards, o aumento é relativamente baixo. Às vezes o que pode acontecer é o aumento somar-se ao aumento também por escalão por idade, mas normalmente nós temos tido aumentos bastante controlados ao nível do standard e até mesmo em tailor-made, como começámos há 3 anos atrás, a prever que estávamos a ter situações em que, pós-Covid, a sinistralidade disparou brutalmente e tivemos que fazer aumentos um bocadinho incisivos em determinadas apólices que apresentavam resultados bastante negativos. Podemos dizer que nestes 2 últimos anos nós temos as sinistralidades controladas. Mas, no fundo, porquê? Porque também tentamos encontrar aqui soluções com os clientes para controlar precisamente também esta questão da sinistralidade. Ou seja, nós na Médis temos um conjunto de ativos que consideramos que são fundamentais e preponderantes para o controle da sinistralidade. Nós temos uma linha Médis de triagem clínica grátis para os nossos clientes Médis, que podem telefonar a qualquer hora e são acompanhados clinicamente e, portanto, sem qualquer custo adicional para as empresas. Nós temos também o nosso médico online, em que tanto a clínica geral, que também já funciona 24/7, não tem qualquer custo para
o cliente, seja ele a empresa ou o cliente final, e conseguimos alargar isto, e que permite nós optarmos se queremos a consulta agora ou se queremos a consulta mais tarde, e vamos incorporando aqui, e quando eu entrei, eu também ouvi o André que estava a dizer exatamente isso, ou seja, este tipo de ferramentas nós estamos também a incorporar outras especialidades, como a pediatria, como até a psicologia, porque às vezes há pessoas também, nós temos que pensar aqui um bocadinho também na capilaridade das nossas redes. E apesar de serem redes bastante robustas, penso eu, tanto num caso como no outro, não haverá grandes diferenças, a capilaridade e o acesso imediato a determinadas especialidades é fundamental em determinadas patologias. Portanto, esta alteração agora e o facto de nós nos habituarmos também com o Covid a falar aqui como nós estamos hoje, como eu gosto de dizer, a brincar pelas televisões, isto também funciona com o médico. E, portanto, eu que sou muito preguiçosa de ir ao médico, eu adoro o médico online, não é? Que eu em qualquer momento telefono e explico as minhas coisas e depois até, se não me apetecer ir à farmácia, até posso também acionar a cobertura da entrega ao domicílio e, portanto, não tive que mexer, não apanhei mais bichos por estar numa sala de espera contaminada. E o que é que eu fiz? Em vez de gastar não sei quanto nessa ida à urgência, não gastei nada e a empresa não gastou nada. E, portanto, é bom que tantas empresas como as pessoas seguras percebam que, efetivamente, as empresas estão preocupadas com os seus colaboradores e avançam com uma opção de um seguro de saúde e sabem que ao avançar, mesmo que seja de novo, já não vão voltar atrás, porque este vai ser o benefício que é sempre o mais valorizado que é dado pela empresa, e pensar também noutras alternativas. Por exemplo, tivemos há bocadinho a falar da questão dos óculos. Ter redes próprias, fechadas, em que nós controlamos, a pessoa até pode não ter a cobertura, mas tem acesso a um desconto, e onde nós controlamos, permitam-me dizer, um bocadinho a fraude. Pronto, havia algumas situações que aconteciam em que as pessoas, em vez de comprarem óculos graduados, queriam óculos com os graduados, o que fosse, isso tudo junto, às vezes coisas pequeninas vão-se aglomerando e criando aqui um montante que é considerável no âmbito da sinistralidade. E depois também medidas que são próprios do Managed Care, que a Medis também lançou de início no mercado, mas depois com a pressão que ao longo dos anos foi sentindo por parte das empresas, da flexibilidade e ou seja, de as pessoas encararem determinadas medidas como uma obstrução ou um constrangimento para o acesso ao cuidado de saúde, que não é o caso da referenciação. E há muitos clientes nossos que estão a optar por terem a referenciação. E o que é a referenciação? Não é mais do que eu, que estou a ter alguns sintomas relacionados com uma determinada patologia, sei lá, posso estar aqui mal disposta, a vomitar, dores de cabeça, ou que seja, vou ligar, no caso da Medis, para uma linha clínica que ainda por cima funciona de dia e de noite, vou explicar os meus sintomas a um enfermeiro credenciado que tem imensa experiência, com toda a sustentação de uns algoritmos de inteligência artificial, mas que também são credenciados e que vão permitir ter ali uma árvore de perguntas e respostas, até que no final vai haver uma recomendação. E é aquilo que nós chamamos quase da saúde guiada. Ou seja, é como quando eu falo com o médico online ou quando falo com o médico assistente médico, que no fundo é o médico de família que a Medis disponibilizou aos seus clientes. É eu dar-me uma dor numa perna e achar que vou já correr a um ortopedista, é o ortopedista mandar-me fazer uma série de exames e chegarmos à brilhante conclusão que aquilo não tem nada a ver com a perna, mas aquilo poderia logo ter sido resolvido até pelo médico clínica geral, teve a ver ali com uma pressão qualquer, uma distensão que houve na coluna. E muitas vezes nós desperdiçamos muito dos plafons dos seguros nesta utilização que não é guiada. Portanto, estas medidas não são constrangimentos à utilização, são sim um investimento para que as pessoas acedam e usufruam dos seus plafons, mas nos cuidados de saúde que elas realmente precisam e não noutros que naquele momento não estão a precisar e que se calhar outros, porque também há constrangimentos cada vez maiores nos acessos aos médicos, e muitos podem estar a ocupar o lugar de outros que estão necessariamente a precisar desses cuidados. Portanto, é um bocadinho esta mudança, uma alteração aqui do mindset, de se pensar que
o aconselhamento, como é o aconselhamento na contratação do seguro de saúde, mas o aconselhamento na saúde e guiar a sua saúde por quem é um profissional e sabe disto, é uma grande vantagem que se pode apresentar a um cliente. Muito bem. André, eu ainda tenho aqui uma pergunta daquelas mais desafiantes para vós, o tempo também é curto, mas sobre isto, queres comentar algo? Também dar aqui, já tínhamos falado deste tema há pouco, portanto já tinhas complementado este tema que a Carmen falou, portanto acho que aqui também estamos esclarecidos, ou querias acrescentar algo mais? Não, acho que podemos ir a essa pergunta. Então, olha, uma pergunta um bocadinho mais de futuro, mas também mais desafiante, e sei que a pergunta que eu vou fazer, André e Carmen, vocês vão ter a vossa opinião, não são provavelmente os decisores neste momento. Há pouco o Paulo falava dos standards do TaylorMade, e efetivamente hoje no TaylorMade nós até temos a particularidade através da CoverFlex, quando a policy permite que o colaborador faça o upgrade, não é? O colaborador isoladamente possa fazer um upgrade daquilo que é o seu seguro, e isto vai tocar na questão que eu quero fazer. Se pensarmos agora no futuro, não sei, 3, 4, 5, até pode ser 10 anos, mas como é que vocês veem o futuro das apólices de grupo a evoluírem? Ou seja, vocês continuam a ver como algo standard, que é igual para toda a gente, há um bocado a Carmen falava que isto tem a vantagem da evolução do risco, mas veem o futuro como todas as colaborações são iguais, toda a gente leva com o mesmo plano, ou pode ser algo mais personalizado, porque as pessoas vão ter necessidades diferentes e, de certa forma, naquilo que é uma apólice de grupo, individualmente, os colaboradores podem personalizar aquilo que é a sua lógica de compensação. André, começo por ti, e depois um bocadinho a Carmen, aqui num minuto cada um. Sim, muito rapidamente. Eu acho que a tendência, antecipando que a evolução de custos de saúde nos próximos anos não terá uma tendência muito diferente da que tem tido nos últimos anos, acho que, e apesar de ser um custo que, como sabemos, é majorado a 120% no IRC pelas empresas e tem algumas vantagens fiscais, acho que vamos chegar a algum ponto em que algumas empresas vão, se calhar, começar a pôr limites ao que podem, ao que estão dispostas e que têm capacidade para poder investir no seguro de saúde. E, portanto, nesse sentido, vamos ver cada vez mais, acho eu, planos diferentes e opções de upgrade e, essencialmente, soluções flex, onde o colaborador pode adicionar algumas opções e coberturas específicas que a empresa possa não oferecer ou deixar isso a cargo dos colaboradores. Acho que vai haver mais combinações desse tipo, coloca-nos desafios também do nosso lado, do lado segurador, mas vamos acompanhar a tendência de mercado e aquilo que foram as necessidades das empresas, e já vamos vendo isso hoje em dia a acontecer cada vez mais. Carmen, e do teu lado? Do meu lado, e pessoalmente, apesar de saber também do ponto de vista técnico aquilo que já estamos a pensar e a acompanhar e olhar para outros mercados que na parte do seguro de saúde são mais evoluídos porque começaram mais cedo a trabalhar, eu acho que isto vai ser um desafio, mas brutal para as seguradoras, porque cada vez mais eu penso que vamos partir de uma base que há de ser sempre a da hospitalização, com esta preocupação que nós temos com despesas que são bastante onerosas, mas depois vai ter que haver uma capacidade, não direi que se calhar seja no futuro imediato, mas num futuro um bocadinho mais longínquo, a capacidade das seguradoras reinventarem e terem uma capacidade de desenhar módulos independentes cada vez mais, e o módulo não é eu comprar uma cobertura de ambulatório, eu, por exemplo, como empresa, não vou querer uma cobertura de ambulatório, quero contratar 10 consultas do que seja, e quero contratar tipo um mini plafond de meios complementares de diagnóstico, por exemplo, ou eu quero, no fundo, permitir ao cliente fazer combinações. Isto não só ao nível das empresas, mas também ao nível depois das pessoas, pensando em pessoas seguras. Porque depois o que nós nos deparamos é que a realidade laboral também vai ser muito diferente. E, portanto, as pessoas vão ter exigências diferentes também que vão apresentar às suas empresas. E, nesse caso, as empresas também vão ter que ter, com certeza, um leque mais diversificado de opções que as pessoas possam escolher, porque isso naturalmente vai ser uma das maiores ferramentas de retenção. E este reinventar e repensar as coisas vai ser muitíssimo exigente para as seguradoras, e o caminho também da prevenção. O caminho da prevenção vai ter que ser
cada vez maior. Nós investimos muito também na literacia financeira e na literacia em saúde, para as pessoas entenderem precisamente a questão financeira que está atrás destes aumentos de custos, mas essencialmente na literacia em saúde, porque todos nós gostamos imenso de ir ao Google para saber coisas que depois não são verdade e já estamos quase à beira da morte, mas ainda estamos cá. Mas esta literacia em saúde é fundamental para o esclarecimento cabal das pessoas e é uma das ferramentas que nós estamos a trabalhar muito com as nossas empresas e aproveitar às vezes que hoje celebramos o dia disto ou daquilo para incluir ali um bocadinho mais de informação médica e que funcione também em termos de prevenção. E isso eu acho que vai ser o futuro. Muito bem. Paulo, e nós temos ainda 9 minutos neste webinar, para quem nos está a ouvir, portanto vou fazer uma última questão ao Paulo e depois ver aqui do público se há mais questões. Paulo, nós somos Coverflex e Coverflex, o flexibilidade, mas também lutamos muito pela parte da personalização. Como é que tu vês este desafio? A primeira pergunta, Miguel, de facto a personalização, e aqui o Flex, é uma coisa que tem a ver muito com o nosso ADN e com a forma como nós olhamos para isto. Pegando um bocadinho neste comentário que a Carmen fez, eu acho que é uma moeda com duas faces. De um lado, pelo que nós vemos, as empresas tendem a gravitar à volta do tipo de coisas que querem. Quase todas as empresas, nós trabalhamos com 13 mil clientes, todas nos falam, querendo hospitalização, pelos motivos que falámos, ambulatório, que é onde estão as consultas e outras abordagens médicas, como exames, porque é a cobertura mais usada. Estas duas são, eu diria, must-haves do mercado. E depois põe on top a estomatologia, porque toda a gente vai ao estomatologista 2 vezes por ano, e a questão dos óculos, porque é bastante comum. Estas 4 coberturas, eu diria, são quase peça obrigatória em todas as propostas que vemos ou naquilo que os clientes nos falam. Por isso, nós vemos um bocadinho o futuro como, a nível de coberturas, achamos que o mercado vai ser muito homogéneo em oferecer. Agora, o que de facto cada empresa escolhe, a única decisão que uma empresa pode tomar é quanto é que do meu orçamento eu posso dar para isto? E isto quase que limita depois, a nível da oferta do mercado, quais são os valores que estas coberturas têm, como é que se reparte o custo entre empresa e plano. Por exemplo, quando eu vou ao médico e a consulta custa 45 euros, se eu pago 20, a seguradora paga os 20, 25 euros que faltam. O que muitas empresas discutem é aumentar o 20 para cima ou para baixo, ou para uma franquia, uma porcentagem. No fundo, estamos a discutir que parte da conta é que não nós pagamos. Portanto, eu acho que daí vamos ver muita homogeneização, o mercado eventualmente a trabalhar em módulos, passa aqui a publicidade, um mercado de um bocadinho mais IKEA. Não se vai construir as coisas do zero, são módulos que estão montados e a empresa faz essa combinação. Por outro lado, e um bocadinho aqui à nossa Gênese e à Coverflex, eu não conheço ninguém em recursos humanos que tenha uma bola de cristal para adivinhar o que as pessoas querem. E é muito injusto exigir isso. Portanto, o que muitas vezes é correto, e se calhar o futuro irá por aí, a empresa vai-me disponibilizar um valor e eu, Paulo, que se escolhe se calhar um determinado tipo de coberturas. Já sucede em algum grau, connosco e com clientes nossos, onde a empresa dá o que nós chamamos um plano base, um plano que é igual para todos, depois podemos melhorar o nosso plano. No meu caso, com a idade e com temas de saúde na nossa família, optei, por exemplo, por reforçar a proteção com uma oncologia. Não vou dizer qual das duas seguradoras daqui. Mas este tipo de decisões são as decisões individuais que a Carmen falava há pouco e, de facto, vão depender um bocadinho com a percepção de cada um dos riscos da fase da vida onde está, do valor que tanto tem disponível. Por isso acho que o mercado, não há certos e errados, vai gerir um paradoxo de a empresa definir quanto é que está disposta a dar, e isto diz o leque de produtos que entram. Dentro desses produtos, haver aqui alguma escolha individual. E acho que se fizermos assim, estamos a ir bem e estamos mais ou menos a conseguir alinhar-nos, quer seguradores, quer clientes, quer nós intermediários, um bocadinho no que é esta visão partilhada sobre o futuro. Muito obrigado, Paulo. Neste momento temos 2 questões do público e temos 5 minutos. Portanto, André, eu vou-te fazer uma, Carmen, eu vou-te fazer a outra. São as que estão aqui no nosso chat. André, começando por ti, tu tocaste no tema, tu falaste há pouco da questão, até quando estávamos a desmistificar a ideia que as seguradoras aumentam preços para ter lucro, e tu até trouxeste o tema da concentração. Eu tenho aqui um tema do Gonçalo, que ele diz que no pós-Covid temos vindo a verificar um aumento enorme dos preços das apólices de saúde, e diz o Gonçalo que um dos fatores será a questão da concentração de grandes grupos. E aqui a questão que eu altero um bocadinho a questão do Gonçalo e te faço, o Gonçalo diz que isto pode beneficiar efetivamente das seguradoras. Eu pergunto a ti de que forma é que isto efetivamente é algo que pode ou não beneficiar as seguradoras, vais-me dizer, qual é o desafio que esta concentração está a ter para as seguradoras. Carmen, depois vou-te fazer uma questão diferente sobre, já vai para pensares,
de que forma é que nós podemos aprender com outros países, como o Japão, que tem um investimento médio também muito evoluído. Mas, André, passando para ti a questão que tinha feito. Sim, como disseste, eu mencionei no início que isso era precisamente um dos fatores que estava a pressionar a inflação de custos de saúde, precisamente essa concentração. Nós, claramente, negociamos arduamente e todos os anos com os prestadores os custos e os valores dos atos médicos, isso garantidamente. Nós, no Grupo Generali, nem sequer temos nenhuma unidade de saúde, nem clínicas no nosso universo, portanto, é claramente uma negociação de fornecedor-cliente e claramente não nos beneficia, ou seja, é uma negociação onde é importante ter dimensão de mercado, como nós temos, e os seguradores que aqui estão, precisamente para fazer essa negociação com a concentração que existe do lado dos cuidados privados de saúde. E não nos beneficia porque, no limite, temos que passar esses custos para os clientes, como tem acontecido, e o que acontece é que os clientes muitas vezes baixam coberturas nos seguros, alguns até no limite deixam de ter seguro e, portanto, é uma situação onde, a certa altura, o mercado não tem capacidade de absorver esse aumento de custos. Também é justo, como eu disse, dizer que a oferta melhorou muitíssimo em termos de inovação, de equipamentos, de recursos, de qualidade. Eu acho que, de modo geral, as pessoas reconhecem que o tratamento nas unidades privadas de saúde é muito, muito positivo. E, portanto, não é só uma questão de oligopolização do mercado, é mesmo uma questão também de investimento que tem sido feito na oferta. Nós, inclusive, já se começa a ver nos seguros privados, em que já fazemos, por vezes, diferenciação das redes dos prestadores de saúde no tema dos copagamentos, ou seja, se for a determinado prestador, o copagamento é mais baixo, se for o outro, o copagamento é mais alto. Isto também tem a ver com essa questão de direcionar a pessoa segura, no fundo, para um prestador onde temos melhores condições, precisamente para evitarmos agravamentos nos seguros. Ou seja, estamos a fazer muito esse controle de custos, além das negociações que fazemos todos os anos e que são difíceis. E, portanto, o que posso dizer é que estamos nesta luta de tentar controlar ao máximo os custos, porque isso nos interessa. Muito bem. E, Carmen, para ti aquela questão que eu sei que a vossa equipa de produto, a vossa equipa provavelmente está a olhar para isso, mas nós estamos a aprender com os outros países, por exemplo, a questão do envelhecimento, estamos a olhar para eles e aprender? Nós temos uma equipa dedicada efetivamente a olhar para outros países com outras soluções e o que é que, não é replicar, mas o que é passível de ser adotado no mercado português, precisamente por aquilo que o André estava a dizer e por esta vida concentração, o que a Medis optou foi entrar na prestação dos cuidados de saúde, com a marca clínica Medis, como sabes, pela medicina dentária, e entendemos que essa marca não tem que ser única e exclusivamente só acedida por quem tem seguro de saúde Medis. Portanto, temos as nossas clínicas, temos estomatologia, temos medicina física e reabilitação, estamos agora na gastroenterologia e, portanto, qualquer pessoa pode ir a essas clínicas usufruir dessas condições. E estamos a pensar efetivamente também nas tais coberturas que são fundamentais. Há uma cobertura que é sempre uma preocupação por parte também das empresas, que nós sabemos que é de consumismo, mas tradicionalmente em Portugal nunca foi olhada com a importância que se deve e tem tantas implicações na saúde e no bem-estar das pessoas, que é a questão da estomatologia, e o facto das pessoas terem minimamente condições para arranjar os seus dentes, que nós temos alguns planos desenhados com algumas empresas que até têm fundações e por aí fora, e que conseguimos que as pessoas pelo menos tenham acesso ao básico com orçamentos bastante reduzidos, porque também estamos a falar desta prestação que é garantida por nós. Eu penso que se calhar vamos também optar, quando tivermos a oportunidade para isso, e não é segredo, se tivermos a oportunidade de ter também um prestador grande, apostar aí. Porque aí, quando tu tens a prestação dos cuidados, tu tens muito mais flexibilidade para fazer as coisas, não é? É mais arriscado, porque tens ali também um conjunto de custos que são fixos, mas tens, por outro lado, a flexibilidade de oferecer formas diferentes. E eu acho que vão aparecer rapidamente muitas formas diferentes de abordar os seguros de saúde em Portugal. Muito obrigado, Carmen. E
Terminando assim, agradeço a todos, agradeço mais uma vez, Carmen, pela vossa presença, André também, Paulo, Obrigada, agradeço, eu, e portanto, também aos nossos Obrigado. parceiros, na constrangimentos Universidade técnicos. Médios e Coverflex. Só antes de encerrar, dizer que no dia 31 de março, às 3 da tarde, vamos ter mais um webinar, não sobre seguros. O tema é o IRS sem stress, onde vamos ter especialistas em contabilidade e fiscalidade, onde vamos explicar os pontos principais sobre a entrega de IRS e vamos responder as questões. É um webinar que fazemos todos os anos e que também tem tido bastante audiência. Mais uma vez agradecer e para quem quiser rever, este webinar está a ser gravado e vamos colocar a gravação disponível muito em breve. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Adeus, boa tarde. Obrigada.